E bem-vindos todas e todos. Sou Fábio Mortara, primeiro coordenador do PNBE. O PNBE foi fundado em 87, é o Pensamento Nacional das Bases Empresariais. É uma entidade empresarial não corporativa, formada por empreendedores de todos os portes e ramos de atividade econômica que lutam pelo fortalecimento da democracia e da cidadania. O foco da atual gestão do PNBE é o combate às desigualdades, tema urgente no país e no mundo, fonte de desumanidade, de insegurança alimentar e de tantas outras mazelas. A desigualdade é uma forte ameaça à democracia. O evento de hoje é um importante marco em nossa luta por manter um vínculo com entidades irmãs na luta por um Brasil melhor. Com muito prazer, recebemos hoje Caio Magri, ativíssimo presidente do Etos, entidade com enorme alcance no terceiro setor brasileiro, e que vem nos falar sobre o que tem feito no combate à desigualdade. E peço, Caio, que você também conte um pouquinho do Etos, do tamanho dessa agenda toda louca que vocês têm, né? Antes de passar a palavra para o Luiz Meyer, que vai apresentar o Caio, o vasto currículo, o vasto mini-bio dele, né, Luiz? Convido a todas e todos que estão aqui hoje para se juntarem ao PNBE e quem estiver assistindo esse vídeo depois também. Venham fortalecer essa iniciativa tão especial, cidadania empresarial, que busca um país melhor, mais justo, mais sustentável e democraticamente mais forte. Com a palavra, o Luiz Meyer. Bom, é um prazer apresentar a mini bio do Caio e até brincava com ele antes, assim, como é que ele arranja tempo para estar aqui com a gente. Mas vocês vão ver a envergadura do conhecimento e o quanto ele pode nos clarear de informações e de conhecimento. Caio Magri, diretor-presidente do Instituto Etos. Sociólogo pela Universidade de São Paulo, foi gerente de políticas públicas da Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança, coordenador do Programa de Políticas Públicas para a Juventude da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, integrou a equipe de assessoria especial do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003. Atua no Instituto Etos desde 2004, quando iniciou como assessor de políticas públicas. Em 2014, tornou-se diretor executivo. Em 2017, foi nomeado diretor-presidente. Integra os conselhos governamentais CTI-CC, que é o Conselho de Transparência, Integridade e Combate à Corrupção da CGU, Comitê Gestor Proética da CGU, Comitê Gestor Agro do Ministério da Agricultura, Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o famoso Conselhão. Também integra o Conselho Consultivo do Fundo JBS para a Amazônia, Conselho Deliberativo do Instituto Brasileiro de Autorregulação no setor de infraestrutura, Conselho Consultivo do Pacto Global no Brasil, Conselho Consultivo da Rede Nossa São Paulo, Conselho de Administração da Associação São Agostinho, Conselho Consultivo do Instituto Ética e Saúde, Conselho Deliberativo do Impacto e Conselho de Sustentabilidade do Instituto Brasileiro de Mineração. Caio, acho que demoraria uns 2 dias só para você contar um pouco de tudo isso, né? Mas é um prazer ter você com a gente. A palavra é tua. Luiz tem mais um cargo importante, ele agora é membro do Comitê Julgador do Prêmio PNBE de Cidadania 2024. Preciso colocar isso Então, imediatamente. é verdade. Obrigado, Luiz. Obrigado ao PNBE. Eu queria cumprimentar amigos e amigas que há muito tempo eu não vejo, né? O Dilson, o Petsi, queria cumprimentar o Vander, Fátima, Lívio, Jorge, Ana Rita e quem mais aqui estiver com a gente. É, o Fábio foi gentil em dizer irmãs, organizações irmãs. Nós somos organização filho do PNBE, né? Nós somos o DNA do PNBE, é o DNA que constituiu o Etos, né? Então, eu acho que queria saudar, são 37 anos, né, Fábio? É um tempo, nós fizemos 26, estamos fazendo 26 esse ano, 37 anos. Então, e saudar
pelo tema que a gente vai trabalhar aqui um pouco, saudar o PNBE pela participação e engajamento na rede ABCD, Ação Brasileira de Combate às Desigualdades, e por integrar o Pacto Nacional pelo Combate às Desigualdades, que é um pouco, vou falar um pouco dessas coisas na nossa conversa. O Ethos, a pergunta assim, o que o Ethos tem feito nesse momento sobre o combate às desigualdades? Nesse momento, esse ano, a gente está, além de pautar essa agenda, o ano passado, o Conselho Deliberativo do Ethos, formado por pessoas que vocês conhecem, decidiu e definiu de uma maneira muito clara dois focos estratégicos para o Ethos para 25, de 25 a 30. E eles têm, de novo, eu acho que está aí o DNA do PNBE, o combate às desigualdades e a resiliência das instituições e o fortalecimento da democracia. Esses são os dois elementos que nos trazem um desafio enorme de como é que a gente consegue materializar e dialogar com as empresas sobre essas agendas, né? Então, esses são os nossos focos estratégicos que vão permear esses 5 anos. Então, o que a gente está fazendo nesse momento? E eu vou fazer um breve histórico do que fizemos desde a criação do Ethos com relação à agenda de combate às desigualdades. Não vou entrar na agenda do fortalecimento da democracia, senão a gente vai ficar com um campo muito vasto de pauta. Mas o Ethos foi a primeira organização que pautou e agendou de uma forma muito clara na responsabilidade social empresarial a capacidade, a responsabilidade e a atuação das empresas na transformação do mercado de trabalho do ponto de vista da diversidade, inclusão e equidade. Acho que a gente tem aí que relação isso tem com o combate às desigualdades, ela é muito clara, né? Nós temos um país que exclui pessoas negras, mulheres, do mercado de trabalho. Temos um país que constrói uma relação absolutamente absurda, e a gente vai falar um pouco disso também, de desigualdade salarial entre homens e mulheres, entre pessoas negras e pessoas não negras. Portanto, a responsabilidade das empresas, se há alguma coisa que de fato as empresas podem fazer uma diferença concreta, está na sua governança, na sua decisão, na sua opção, é ser uma empresa mais diversa, inclusiva e com equidade, né? Isso não depende de ninguém, isso não depende. Claro, depende de condições sociais, culturais e educacionais que a gente tem, nesse momento, condições de poder dizer que elas existem e é uma opção e uma escolha das empresas. Então, em 2001, a gente lançou o primeiro estudo, porque precisamos de dados, né? Vamos combinar que sem dados, sem informações, sem fatos concretos, a gente fica meio que na percepção, né? Em 2001, a gente fez o primeiro estudo do perfil social, racial e de gênero das 500 maiores empresas brasileiras. E isso agendou o tema para a sociedade. Ele é citado como um estudo até hoje, porque ele se transformou numa série histórica. A gente está agora atualizando a 7ª edição, eu vou falar rapidamente disso também. Então, desde o início, a agenda das desigualdades, do combate, do enfrentamento das desigualdades e a responsabilidade das empresas está na nossa história. Em 2005, demos um passo importante quando assumimos que os ODMs, né? Vocês lembram dos ODMs? Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né? Lançado pelo Kofi Annan em 2000, que lançou também e criou a base do Pacto Global. O movimento empresarial pela cidadania e solidariedade foi um movimento que trouxe para as empresas uma pergunta: como é que a sua empresa pode alinhar as suas iniciativas, a sua agenda de investimento social privado, não vamos negar isso como importante, mas também os seus negócios
com relação aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. E a gente teve dois assuntos muito importantes. Um era, de novo, equidade, a questão de igualdade de gênero estava muito colocada já em 2005, mas também a questão da fome, né? Eu acho que nós tivemos aí a possibilidade de entrar na agenda do Fome Zero. Nós tivemos um papel importante na agenda de enfrentamento da fome com a mobilização empresarial. Então, de alguma forma, houve uma sinergia entre os ODMs e as iniciativas de enfrentamento da fome pelo Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade, que trouxe resultados interessantes. Hoje, inclusive, a retomada, quer dizer, o Brasil entrou, saiu, o Brasil estava, saiu e voltou para o mapa da fome, né? Isso é um indicador claríssimo de que as desigualdades no país cresceram e a pobreza cresceu nesses últimos 10 anos. E ele entra no mapa da fome em 2014, volta para o mapa da fome em 2014. Então, essa agenda de combate à fome, ligada aos negócios, ligada à estrutura das empresas, e não simplesmente na doação, nas situações emergenciais, passou a ser também uma aquisição importante da nossa história com relação ao enfrentamento das desigualdades. Em 2015, a gente tem os ODS, né? Venceu o prazo dos ODMs. Os ODS são importantes e é interessante. Os ODS acabou sendo uma colcha uma colcha de retalhos de vários interesses que se somaram no acordo possível que a ONU fez em 2015. O Brasil teve um papel importante nisso. Mas é interessante porque tem uma série de objetivos e tem o objetivo 10, que é o combate às desigualdades, redução das desigualdades. Mas eles são transversais, né? A desigualdade está transversalizando tudo isso. Então, é só para olhar que talvez o ODS 10 seja o ODS mais estratégico para a gente olhar e derivar dele todas as outras questões que estão relacionadas com os outros 16 ODS. Em 22, foi lançada a rede ABCD, o PNBE integra a rede ABCD, que foi uma iniciativa de um conjunto de organizações, o Ethos esteve junto com ela. Somos a única organização com o PNBE que tem uma base empresarial, né, participando dessa iniciativa, que é a Ação Brasileira pelo Combate às Desigualdades, que em 2023 desembocou numa iniciativa muito importante, que foi a criação do Pacto Nacional pelo Combate às Desigualdades, que também o PNBE participa. E esse pacto, que eu acho que eu vou encaminhando um pouco para as nossas questões mais objetivas e concretas, esse pacto traz 3 inovações importantes que provocou o Ethos para ações mais concretas, mais objetivas com relação ao combate às desigualdades, ao enfrentamento das desigualdades. Criou um Observatório Brasileiro das Desigualdades. Agora, no dia 28 de agosto, o Pacto vai apresentar o segundo relatório. Ele foi lançado em 23, dia 30 de agosto, no Conselhão da Presidência da República, foi lançado o primeiro relatório desse observatório com relação às desigualdades no Brasil. E ele tem uma visão muito interessante, porque, vejam bem, nós podemos reduzir as desigualdades com relação ao acesso à educação. Isso é importante, sem dúvida. Os dados de acesso à creche, acesso a políticas de primeira infância, etc., fundamental. Mas se a gente fizer um recorte de gênero e raça e território, talvez a gente possa dizer que não houve redução de desigualdades. Então, o observatório eu dei um exemplo que o observatório tem como metodologia, como premissa, fazer análises transversais considerando raça, gênero, território e renda. Então, ele tem uma diferença, o SEBRAP que está desenvolveu a metodologia, tem feito o acompanhamento, e agora, dia 28 de agosto, nós vamos apresentar em Brasília, o observatório vai apresentar os resultados
da segunda avaliação dos indicadores de desigualdades no Brasil. A conferir. Eu também não tenho ainda os dados e tal, poderia estar aqui adiantando, mas não tenho. A segunda iniciativa, importante, nós tivemos um papel aí, que acreditamos nela muito, foi a criação da Frente Parlamentar Mista pelo Combate às Desigualdades, que, pelas condições políticas do ano, tem uma dificuldade de direção, porque o presidente é o deputado Boulos e ele está hoje dedicado a uma outra pauta e muito importante. Mas a frente parlamentar teve adesão de mais de 250 parlamentares e é um espaço importante. Você sabe qual é a primeira proposta da frente parlamentar? Ela é muito interessante. É criar no mecanismo de regimento da Câmara, porque isso está na governança dos deputados e senadores, vai ser muito difícil, uma regra de que a Comissão de Justiça e Constituição e Justiça tenha que avaliar os projetos de lei sob a perspectiva da pergunta: esse projeto reduz, mantém ou aumenta a desigualdade? Esse critério é um critério que faz uma mudança importante, né? Por quê? Ele está alinhado, porque se é uma comissão de justiça e Constituição, precisamos saber se o artigo 3º da Constituição está sendo respeitado. É responsabilidade da sociedade, do Estado, das empresas, portanto, do Estado, parlamento, desenvolver políticas públicas com prioridade ao combate às desigualdades. Então, temos que saber se as leis que estão se tramitando no âmbito do Congresso Nacional têm esse foco. Tem outras iniciativas. E uma terceira iniciativa do pacto, com a qual o Eto se identifica muito, foi a mobilização de organizações empresariais e de organizações sindicais para criar um guia que respondesse à seguinte pergunta, um guia, material, né, informações que respondessem à seguinte pergunta, para nós, etos, e para, acho que, compartilhando com o PNBE, como as empresas podem contribuir para o combate às desigualdades? É uma pergunta central, é uma pergunta que a gente tem que avançar do ponto de vista de respostas. E no final do ano passado, nós construímos um guia com 10 iniciativas que vão desde promoção do trabalho decente até fortalecimento da democracia. Não há possibilidade nenhuma de sustentação, de fortalecimento permanente, de sustentabilidade, de garantia da democracia em uma sociedade se a gente não reduzir as desigualdades. Não há, né? O que significa para a população hoje que está na periferia das cidades, que tem um emprego informal, que não tem proteção social, nós discutirmos democracia com eles, né? Nós convocá-las e convidá-las para a defesa da democracia. Que democracia exatamente é essa? Nós temos uma visão de que, de alguma forma, a democracia podemos pensar em três lugares para ela. Ela tem três faixas. Democracia que protege, estou pensando de uma maneira bastante crítica, os intocáveis, né? Exclui de uma maneira concreta da sua virtude, das suas vantagens, os que estão fora, né, os excluídos, e tem uma faixa no meio, que é uma faixa de população que tem acesso, mas não tem garantias. Então, desigualdade num país que quer manter, aprofundar e garantir a democracia é bastante complexo. Esse guia, essas iniciativas, tem 4 etapas. Ela dá um cenário da situação, da questão, por exemplo, trabalho decente. Ela apresenta os indicadores que a gente tem de informalidade, de desigualdade salarial, de violação de direitos humanos, especialmente no campo do trabalho infantil e trabalho escravo.
e depois ela propõe como as empresas podem agir e como as empresas podem contribuir com políticas públicas. É fundamental que as empresas sejam capazes de não simplesmente advogar pelas suas interesses corporativos, mas que ela possa, de fato, contribuir com apoio à aprovação de legislações, de trazer políticas públicas que sejam de interesse da sociedade como um todo. Dito isso, eu quero chegar aqui, dar uma aterrissada numa questão mais concreta, que é o que nós estamos fazendo hoje, que é a pergunta inicial, mas dedicando o nosso esforço e a nossa estrutura toda em torno desses eixos estratégicos do combate às desigualdades. Como eu disse para vocês, no início, 2001, quando a gente fez a primeira pesquisa do perfil racial, social e geracional e de gênero das 500 maiores empresas, que se transformou numa referência para pesquisar e para trazer dados bastante, bastante que incomodam muito, né, as empresas, porque no meio dessa série histórica, em 2010, nós fizemos uma projeção quantos anos, pelas políticas e pelos números que a gente tinha na pesquisa, nas pesquisas anteriores e na pesquisa de 2010. Quantos anos a gente demoraria para ter, dentro de uma empresa, de uma grande empresa, a mesma distribuição demográfica entre homens e mulheres espelhada dentro da empresa e na sua estrutura de governança. Os dados apontavam cerca de 80 anos. Quer dizer, imaginar que em 2010 nós só estaremos em 2090 com essas 500 maiores empresas, são empresas que têm políticas internacionais, políticas globais, são multinacionais, com relação à igualdade e equidade de mulheres, de gênero. E quando a gente fez o recorte racial, em 2010, isso ia para 120 anos. Ou seja, ter 54% de pessoas negras, pardas, pretas, portanto, que é o que o IBGE nos diz que existem no Brasil. Em alguns lugares vai ser mais do que isso, dependendo do território. Em Salvador, na Bahia, realmente é outra dimensão. Nós vamos demorar 120 anos. No conselho de administração, no nível de direção, na gerência, na parte de supervisão e na base da pirâmide das empresas. Portanto, a gente precisa acelerar esse processo. Então, esse ano, a gente resolveu, ano passado, resolvemos dar uma prioridade para fazer uma nova pesquisa, ampliando o universo. Ampliamos o universo das 500 maiores empresas da Exame para as 1.000 empresas do valor econômico e trouxemos também as 100 maiores instituições financeiras e bancos. Então, nós vamos agora apresentar no dia 18 de setembro, na Conferência do Ethos. Quero convidar a todos e todas. E, Fábio, queremos convidar individualmente cada uma das pessoas que integram hoje o PNBE para um convite 18 e 19 na Bienal. 18 a gente vai lançar o perfil social, racial e de gênero das 1.100 maiores empresas. E suas ações afirmativas, porque a gente tem boas notícias a dar. Né? Acho que nós temos que comemorar alguns avanços. Né? Por exemplo, o avanço de que a agenda está instalada desde índices de metas de remuneração variável nas empresas até o processo completo em uma empresa da criação de grupos de afinidade e de gestão de todas as fases, desde do recrutamento até o processo de promoção, políticas afirmativas sociais, raciais e de gênero. Então, acho que é bem importante e a gente queria convidar, e já estendo esse convite para vocês. E outra agenda, que é uma agenda bastante importante e que tem hoje não é simplesmente uma decisão de responsabilidade social, é uma decisão que tem que ser cumprida de uma maneira legal, jurídica, que é
a Lei de Igualdade Salarial entre Mulheres e Homens, aprovada já há mais de um ano, em vigor há mais de um ano. As empresas com mais de 100 funcionários são obrigadas a relatar semestralmente o processo e temos, por incrível que pareça, mais de 500 empresas que entraram judicialmente questionando a legislação. Uma delas, que é público, porque ela arguiu inconstitucionalidade desse mérito, né, que foi a CNI. A CNI colocou no Supremo uma ação de inconstitucionalidade com relação a uma lei que traz equidade salarial entre mulheres e homens pela mesma ocupação, pelo mesmo cargo, pelas mesmas condições de trabalho. Então, a gente está bastante envolvido em engajar empresas. Há um grupo muito interessante, associadas ao Ethos e algumas que não são associadas ao Ethos, que estão comprometidas com três questões. Primeiro, implementar a legislação, reportar e dar transparência no semestral a essa legislação e desenvolver uma estratégia de diálogo com as organizações sindicais, trazendo, e os sindicatos vão propor isso também, trazendo para os acordos coletivos e para as convenções cláusulas com metas que estabeleçam a igualdade salarial entre mulheres e homens. Lembrando que se é que eu consigo, mas se existe algum avanço na mudança da CLT, na revisão da legislação, e isso é uma questão polêmica, vamos lá discutir se for necessário, é de que o acordado está acima do legislado. Portanto, o acordo estabelecido entre uma empresa e o sindicato, o seu sindicato de base, de trabalhadores, está acima da legislação. Então, é muito importante que as empresas topem, concordem e incluir na sua convenção coletiva, no seu acordo anual coletivo com os sindicatos, as cláusulas que condicionam o processo não vai ser da noite para o dia, isso é impossível, que levam a uma igualdade salarial entre mulheres e homens. Isso pode instalar uma nova possibilidade de relação entre empresas e sindicatos, né? Muito desgastada, muito prejudicada por várias questões que envolvem as próprias entidades sindicais patronais e as entidades sindicais dos trabalhadores, mas a gente tem aí uma oportunidade de restabelecer uma mesa de diálogo em torno de uma causa comum, onde não há questão de mérito, mas há uma questão de processo, de como é que a gente vai prestar contas da realização dessa legislação efetivamente. Não dá para dizer simplesmente... E superar a questão de que o Ministério do Trabalho tem que fiscalizar, multar e trazer... De novo, né? Quando é que a multa, por não cumprir a lei de cotas de pessoas com deficiência, fez sentido para alguma empresa? É muito mais barato pagar a multa é irrisória, do que cumprir a legislação do ponto de vista do investimento que é necessário ser feito. Então, para fugir um pouco da questão simplesmente fiscalizatória, a gente está envolvido em engajar, mobilizar e sensibilizar as empresas numa mudança que pode ser enorme do ponto de vista da relação, da responsabilidade social dessas empresas com o combate às desigualdades. E historicamente, é só pesquisar legislações canadenses, efeitos na economia canadense, na economia norte-americana, na economia europeia, do crescimento da economia, na medida que você tem equidade salarial entre mulheres e homens, né? Então, é um dado importante para pensar. Enfim, estamos com esses dois focos, de olhar de novo sobre o perfil da diversidade e, ao mesmo tempo, olhar para essa objetividade que é a lei de igualdade salarial. Essas são as questões que a gente tem trazido para reflexão
Elas são difíceis, não são coisas simples, são processuais, não é da noite para o dia, mas a gente tem acreditado que, mais do que nunca, tem que se chamar a responsabilidade das empresas para serem parceiras nas iniciativas que possam reduzir as desigualdades no Brasil. Se não for por um princípio ético, um princípio moral, né, da necessidade de redução de desigualdades na sociedade, absolutamente é necessário para que você tenha desenvolvimento de mercado, desenvolvimento da economia. Sem dúvida, essa é uma questão importante para nós e a gente quer aqui deixar e convidar o PNBE para essa jornada. Obrigado, gente. Muito bom, Caio. Parabéns. É um espectro muito grande de tudo que vocês estão fazendo, de um problema que é como você destacou desde o início, muito grande, né? Imenso. Né? A gente vai seguir agora com as perguntas. O grupo é pequeno o suficiente para a gente, cada um, solicitar a sua vez para perguntar. Eu já tenho um inscrito, um previamente inscrito, que é o Luiz Meia. Eu também já tenho uma pergunta, mas eu vou, noblesse oblige, deixar mais para o final. Então, passo a palavra para o Luiz Meyer. Não, bacana. Eu tive super privilégio de acompanhar esses últimos, pelo menos 20 anos aí com duetos em etapas diferentes. E, Caio, eu lembro que no começo, vendo a reação das pessoas de empresas, né, quando saíram os primeiros indicadores e a própria temática foi ganhando corpo, a reação era de susto, de medo, né? O que que é isso? O que que eu faço com isso? Né? Eu tenho que fazer, eu não tenho. Era de todo mundo atônito ali, sem saber para que lado ir. Anos depois, aí já vou falar, sei lá, 2015, 16, alguma coisa assim, numa nova edição já não me lembro exatamente o ano, mas uma nova edição do censo, as empresas já queriam fazer, mas ainda não tinham achado o caminho, né? Naquele momento, quer dizer, eles não estavam mais atônitos, mas eles estavam perdidos, porque e a fala normal que eu escutei, inclusive, de altos executivos em eventos grandes do Ethos, em reuniões que a gente teve também, era de que, assim, olha, eu quero empregar, mas onde é que eu acho? Onde é que eu acho esse pessoal? Né? Eu lembro até de um grande executivo dizendo que, assim, olha, eu defini que nós temos que empregar, eu estou botando dinheiro nisso, eu sei que eles não vão ter inglês, eu vou dar aula de inglês para eles, eu vou preparar essa turma, mas mesmo assim não aparece candidato, né? A gente faz a busca e o pessoal não aparece, parece que eles acham que a vaga não é para eles, né? Nesses derradeiros últimos 10 anos, a sensação que eu tenho é que mudou bastante coisa, talvez muito em função do avanço nas universidades, coisas assim, quer dizer, a gente já vê uma diferença grande de pessoas muito bem formadas é, em todas as esferas. Eu queria que você contasse para a gente como é que está o sentimento das empresas nesse momento. O que elas estão pensando, o que elas estão sentindo. Luiz, uma ótima questão, porque ontem a gente fez um encontro com lideranças associadas a Ethos, na PwC, na sede da PwC, onde a gente trouxe não os resultados dessa nova pesquisa, mas uma parte dela que é a percepção das lideranças das empresas que responderam, seus presidentes, C-level, de como é que está o quadro da diversidade, equidade e inclusão na sua empresa. E essa questão apareceu na fala de alguns presidentes de empresas que estavam lá, né? Ainda aparece, né? Aonde que eu acho? Como é que eu busco? Eu tenho indecisão para fazer sobre isso. E aí houve respostas do próprio público que estava, porque existem hoje duas iniciativas importantes. A sociedade se organizou, existem várias iniciativas
Por exemplo, se você tem uma política hoje para empregar pessoas trans, você tem um parceiro, né, que está no mercado e que pode trazer possibilidades de você buscar essas pessoas. Existem diversas organizações que estão hoje trazendo pessoas negras com capacitação, com qualificação para o mercado e para as empresas. O movimento Mover, que é o movimento empresarial pela equidade racial, que é formado pelas 40 maiores empresas de indústria que abastecem o varejo, o Mover foi criado a partir do movimento que se instalou com empresas no Brasil quando o menino, o Beto, foi assassinado lá no Rio Grande do Sul pelos seguranças do Carrefour. Então, um grupo de empresas fornecedoras do Carrefour criaram uma organização que chama Mover e que tem a perspectiva de até 2030, 2025 tem uma meta também, de empregar mais de 3 mil executivos de média, executivos e gerentes nas suas empresas, negros, pessoas negras. Então, a política de cotas também ajudou a mudar um pouco esse cenário. Ou seja, duas questões são simples. Se você, no processo de recrutamento, não declara de que há, sim, prioridade na contratação para pessoas com deficiência, pessoas negras, mulheres, etc., você está perdendo a oportunidade de trazer essas pessoas que não vão, que muitas vezes não vêm porque a vaga que aparece para elas é uma vaga que está definida e escrita, a narrativa parece que as exclui, né? Não está dando. A ação afirmativa tem que declarar isso, né? Acho que isso é importante. E segundo, porque eu também já ouvi, parecido com você, pessoas que diziam: não, eu não consigo trazer mulheres para minha empresa, é uma empresa grande de mineração. Eu não consigo trazer pessoas técnicas para a empresa, etc. Aí, por acaso, eu perguntei, mas aonde você está buscando isso? Ah, tem que ser pessoas formadas na Poli, pessoas. Bom, se você tem esse critério de, de, né, de recrutamento e as escolas não estão oferecendo a possibilidade de mulheres ainda estudando, isso faz um tempo, você não vai conseguir. Quer dizer, ou você muda a sua régua e investe na capacitação de quem chegar, como, por exemplo, com inglês, com línguas, etc., ou você não vai conseguir desenvolver uma ação afirmativa. Mas você tem razão. Havia susto, houve uma compreensão, houve uma adesão, mas ainda há necessidade de termos mais políticas públicas que promovam um mercado de trabalho mais capaz para responder às necessidades das empresas. Muito bom, muito obrigado, Caio. Perguntas novas para o Caio? Fátima. Olá, Caio, muito obrigada pela tua participação hoje. Maravilhoso o teu trabalho e o trabalho da tua organização. Caio, eu trabalho muito com tecnologia, né? Sou uma das pioneiras, fui uma presidente de uma empresa tecnológica no Brasil há 15 anos atrás, era sozinha, só eu sei o que eu vi quando eu cheguei na empresa, com essa falta de balanço de homens e mulheres. Mas hoje me preocupa uma coisa sobre a tecnologia e a inteligência artificial e essas coisas todas que estão acontecendo e a probabilidade, né, mundial de que esse gap aumente, né? No Brasil, mais ainda, e isso me preocupa, porque eu não vejo muito debate, quer dizer, tentaram se botar uma lei para ver a história do LGPD, da internet, etc., que não foi para frente, mas eu vejo isso como um problema grave, que a probabilidade de aumentar o gap vai agravar. Então, eu gostaria de escutar de você o que você vê, qual é o movimento, existe alguma coisa
para a gente garantir que ninguém fique para trás nessa mudança tecnológica que a gente está vivendo? Eu não tenho resposta para a sua pergunta. Ela é muito complexa e, ao mesmo tempo, necessária de ser respondida, né? Eu acho que o futuro do trabalho, que é essa discussão que está colocada, seja ele qual for, do ponto de vista da nossa visão lá no Ethos, ele tem que ter equidade, ele tem que garantir inclusão, ele tem que ter equidade, ele tem que garantir diversidade, seja ele qual for. Por outro lado, acho que temos que enfrentar os riscos que estão colocados, especialmente na capacidade de velocidade da tecnologia de transformação e de substituição, né, da força de trabalho humana, para o que é que a gente vai fazer, né? Eu me lembro que, quando eu tive trabalhando na Prefeitura de Ribeirão Preto com o programa para a juventude, uma das coisas bem-sucedidas, eu considero isso uma realização mesmo, contribuir para isso, foi a implementação de uma lei do primeiro emprego. E a lei de primeiro emprego que a gente criou em Ribeirão Preto era uma lei que trazia um foco em gerar postos de trabalho em áreas de serviços para a sociedade, serviços públicos, né? Então, acho que a gente vai ter que fazer algum movimento nessa direção. A França, quando no primeiro ano, no primeiro governo do François Mitterrand, só no final dele, mas ela fez isso, ela criou uma política de primeiro emprego. Eu estou fazendo isso porque eu acho que tem uma relação com essa pergunta sua. Criando condições, investimento, recrutamento para a juventude. Nós estamos em 1984, 85, faz tempo, para serviços públicos. Se criou um serviço público de acompanhamento de idosos, é uma questão necessária no país, né? Estou falando do mercado e mais da Ó, Nana, do a trabalho. Gasp vai dar vacinas de herpes zoster, meningite, coqueluche e outras doenças. Com um preço bem mais baixo agora na semana do dia Só um 15. minutinho, por favor, Caio. Gilson, Tudo você está bem. com o microfone aberto e a gente pede para você manter fechado. Pode seguir, Caio, depois a gente Então, edita a gravação. nós temos uma oportunidade para olhar, e a tecnologia tem que ser aplicada nesse momento também, nessa situação, da criação e gerar empregos que sejam empregos voltados para serviços para a sociedade, que estão em déficit, né? E que precisam de um estímulo para acontecer. Eu acho que esse pode ser um caminho, né? Você criou lá, isso na França, você criou, por exemplo, orientadores ambientais para as atividades públicas em parques. Tudo bem, a gente olha, se a gente pensa nisso, pensa em Paris, né? Pensar em São Paulo. Mas pensar em São Paulo também faz sentido. Você não tem isso no Ibirapuera. Você não tem isso no Parque do Carmo. A prefeitura não criou. Então, há necessidade de geração de postos de trabalho em serviços públicos, especialmente na questão geracional, né, na necessidade de serviços para uma população que vai ter uma longevidade maior, né, está se considerando como isso, e, ao mesmo tempo, não tem serviços para ela. E tem uma necessidade também de melhorar os serviços para a infância, para a juventude. Então, acho que o futuro do trabalho tem que complementar, tem que se combinar, na minha visão, um aumento dos empregos do Estado para os serviços públicos, e que podem ser feitos em parceria com o setor privado. Por que você não pode ter uma PPP de serviços públicos? Pode, né? Você só tem PPP para construir ponte? Não. Pode ter para serviços públicos. A concessão do Ibirapuera podia ser combinada com uma responsabilidade de uma contrapartida da empresa de criar empregos para jovens com relação às questões ambientais, esportivas, esporte, etc. Você podia ter essa condição, né? Agora, do ponto de vista da tecnologia nas empresas, na indústria,
nas empresas mais avançadas, eu não tenho, eu, não, eu tenho a impressão de que, novamente, quem hoje já tem um processo de risco de exclusão, mulheres, pessoas mais idosas, pessoas com deficiência e pessoas negras, no caso do Brasil, terão muita dificuldade de acesso ao trabalho, mesmo que você tenha políticas afirmativas, né? A tecnologia, nós não temos essa pesquisa, seria muito interessante fazer, viu, Fátima? Qual é o perfil racial, social e de gênero do setor de tecnologia? Ele me parece bastante restrito às mulheres. Ele é muito mais intenso. Brancos e homens, né? Exatamente. Pode fazer a pesquisa, te garanto. Não, né? É isso. Mas é que você tem que fazer a pesquisa para a pessoa para se acreditar, né? Mas eu também acho que é esse o cenário. E esse cenário só tende a se agravar. É um problema, é um dilema que a gente vai ter que tocar com ele. E é isso que eu acho que a minha pergunta era provocativa no sentido que a gente vai ter que fazer alguma coisa afirmativa para ter mais diversidade dentro da área tecnológica. Mas Tem muito que pensar de uma maneira mais ampla o futuro do trabalho, não só num segmento. Nós temos que dar vazão para outras oportunidades. E aí eu emendo com a minha pergunta, Caio, que tem a ver com a da Fátima, eu já te passo. Então, se eu não tinha ninguém inscrito, eu faço a minha e já te passo. Que é a questão de ESG, né? E nisso o Lívia é muito mais especialista que eu. O ESG, que é um movimento, enfim, que veio para ficar e que as empresas estão adotando, não sei se vocês têm esse levantamento no Ethos, nas 1.000 empresas do valor econômico, mas, enfim, tem sido possivelmente um fator contrarrestante, um fator que pode coibir, um fator que pode, enfim, se contrapor um pouquinho a todas essas dificuldades que você e Fátima, principalmente você, listou. E depois que o Caio responder, Percival, já passo para você. Meu microfone aqui. Fábio, a gente. É incrível isso, né? Quer dizer, o Ethos, em 98, nasceu o que hoje é a ESG, né? Por que que nasceu assim? Nasceu porque a sua primeira iniciativa foi dar tangibilidade ao que é a responsabilidade social das empresas. Criamos os indicadores Ethos, que o Luiz lembrou bem, que ele acompanhou esse processo dos indicadores Ethos. Ou seja, é possível metrificar, ter materialidade, análise, diagnóstico e planejar para melhorar em cima de indicadores de responsabilidade social empresarial. E eles estavam divididos nessas três dimensões: a dimensão social, a dimensão ambiental e a dimensão da governança. Quando o Larry Fink, porque de onde vem o ASG? O ASG vem basicamente, e a gente está chamando de ASG, porque tem que tropicalizar e, ao mesmo tempo, certamente o desafio de uma empresa no Brasil não é o mesmo na Suécia. Então, nessa agenda social, ambiental e de governança. O que se constituiu até agora, o dilema é o seguinte: as empresas estão implementando uma estratégia ESG para mitigar riscos, para apresentar aos seus investidores, aos seus acionistas, de que ela está reduzindo riscos. E reduzir os riscos não significa implementar políticas de redução de desigualdades, políticas de equidade. Você pode excluir essas questões. É diferente você dizer o seguinte: eu tenho uma cadeia de fornecimento complexa e crítica. Ela tem questões que envolvem possibilidade de trabalho infantil e trabalho escravo. O que eu faço? Eu invisto na possibilidade de melhorar essa cadeia e de transformar esse processo, ou eu excluo esses caras? Do ponto de vista do investidor e do curto prazo, exclui os caras, tira ele da frente, tira o risco da sua frente, né? Agora, se o ESG está sendo visto como uma estratégia que responde às expectativas e demandas multi-stakeholder, de diferentes públicos interessados, ela pode, de fato, ajudar as empresas a mudar.
Porque se ela levar em conta quais são as expectativas ASG dos trabalhadores e trabalhadoras, quais são as expectativas ASG da comunidade, onde ela está, do território onde ela está implantada, da sua cadeia de fornecimento, dos seus clientes. Mas se ele olhar exclusivamente para apresentar relatórios de que ele está reduzindo riscos do investimento do investidor e dos acionistas, não muda absolutamente nada. Então, você tem aí um dilema e nós temos apoiado muito a segunda opção, a opção de responder com as suas práticas e políticas que têm que estar integradas e articuladas e não, né, em caixinhas aos diferentes stakeholders, aos diferentes públicos, né? Então, o relatório de sustentabilidade que apresenta os indicadores ASG, ele tem que responder realmente a vários públicos, vários interesses, para ser de fato consistente e que possa mudar alguma coisa, né? Então, tem que tomar cuidado. E está existindo um movimento, Fábio, muito interessante, ao mesmo tempo crítico, de resistência, né? De exclusão, de negação, né? Vocês conhecem o Sistema B, né? O Sistema B, das empresas B Corp. As empresas B Corp nos Estados Unidos precisaram atuar, o Sistema B precisou atuar em alguns estados na mudança da legislação estadual sobre comércio e empresas, porque naquele estado não era permitido uma empresa ter, além de lucro, um benefício social. E elas são obrigadas a ter exclusivamente lucro. Ela não podia ser registrada na junta comercial. Uma empresa que não tivesse na sua natureza também um benefício social, né? Então, o que você tem aí, e tem vários estados norte-americanos tendo ações de judicialização contra empresas que estão usando a ESG como uma ferramenta de mercado, de negócios, etc. Então, temos aí uma situação complexa. Eu acredito, e o Ethos, inclusive, fez uma revisão, a última revisão dos indicadores Ethos, trouxe uma visão estratégica ESG, que é basicamente dar uma transversalidade às três dimensões, mas e tropicalizamos, fizemos isso, né? Trouxemos desafios locais, mas eu acho que nós temos uma instabilidade com esse assunto. As empresas algumas estão muito pressionadas a abandonar a estratégia, e outras estão dispostas a enfrentar as críticas e os riscos com relação à estratégia. Muito preocupante, ao mesmo tempo que você acaba de falar. Próximo inscrito, Percival Maricato. Liga o som, Perci, por favor. Boa noite, Caio. Boa noite, amigos. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, muito bem. Eu sempre desconfio dessas modernidades. Caio, primeiro, com relação à lei do deficiente, eu queria discordar de você. As multas são pesadas e muitas vezes as empresas nem encontram deficientes, porque o governo não cumpre a parte dele, que é de preparar, de fazer listagem, de educar, esse tipo de coisa. E como o governo também dá um auxílio, uma ajuda, e como o salário no Brasil é uma vergonha, sabe, muito baixo, então o sujeito prefere não trabalhar. Então, eu trabalho muito, tenho alguns clientes nessa área, e eles estão levando multas pesadas. Ele está livrando muito porque você põe anúncio e não aparece deficiente. Então, acho que é uma coisa que precisa ser melhor pensada. Eu também acho que nós estamos focando muito as empresas e esquecendo que a maioria dos trabalhadores estão fora desse mercado formal, né? E as pequenas empresas nem sempre conseguem acompanhar. Então, só queria anotar isso, então, o que torna as coisas muito mais graves. Também que não se vai conseguir igualdade de renda num país como o nosso. Você vê o Banco Central, o cerco ao Lula, essas coisas, quando quer fazer algum benefício. O Banco Central, com o juro lá em cima,
E quando você vê as estratificações de renda, você vê que embaixo o pessoal, mais para baixo, vive do Bolsa Família. Você tem uma porção de gente que vive de renda, de previdência e trabalho, e depois o extrato de cima, ele vive de juros, de aluguéis, essas coisas. Então, quem vive de juros tende a ser cada vez mais rico mesmo, num país em que os juros estão 10,5%. Não tem jeito de ser burguês, né? Ou seja, é muito mais difícil. Quando você chega à situação seguinte, quando há um progresso econômico, uma prosperidade, como está vendo, aí eles passam a ganhar sobre o patrimônio. Aluguéis, enfim, aplicações, ações da Bolsa. Então, a tendência realmente é cada vez os que têm mais ficarem mais ricos e os demais cada vez mais pobres. A outra coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: eu tenho feito muita palestra para pequeno empresário e acho que não adianta pedir muita sensibilidade, que é muito, vocês trabalham muito com sensibilidade, sensibilização. Eu jogo muito com a própria falha da deficiência do sistema em função da má distribuição de renda. Por exemplo, eu faço palestras para bares, cara de bar, restaurante. Eu pergunto qual é o maior problema do setor. E não tem um deles que consegue dizer. Eu falo é a distribuição de renda. Porque se 15% das famílias ganham mais de R$ 4.000, o que você espera, então, como cliente? Você pode esperar, né, os que são, por exemplo, sócios da Brasil, que são os melhorzinhos e tal, os 5% dos brasileiros que podem entrar no restaurante, pagar e não ter problema no fim do mês. E isso é um drama. Se dividisse a renda, mesmo a que tem, não a que vai aumentar, já melhoraria bastante, já multiplicaria a clientela. Então, esse discurso às vezes ajuda você a ir depois com a sensibilização. Você veja, por exemplo, em que situação nós estamos, e é bom a gente alertar. A Folha soltou domingo um guia de gastronomia, que eu acabei comprando, eu leio inteirinho, porque eu acho que interesso muito por essas coisas. E tinha o seguinte: vamos ver o perfil dos que vão ao restaurante. Então, a folha começa de 5 a 10 salários mínimos, de 10 a 20, mais de 50, 4%. De 5 a 10, se você somar, dá 100%. Aí você precisa voltar para os caras. Vocês votaram aqui que abaixo de 5 salários mínimos é um mercado que não existe para restaurante, ou seja, 80% mais da população não é mercado para nós. Então, acho que isso, só dando uma dica, né? Isso tem ajudado, então permite, às vezes, vocês discutir, sem que as pessoas fiquem te chamando de comunista, não sei o que, coisa parecida, e desqualificando. Então, isso vem muito também daquela velha frase do PNB, aquela velha lição, que começou lá, que foi o que me encantou, inclusive, anos, 30 anos atrás, que é o seguinte: não tem empresa saudável numa sociedade doente. Então, essa coisa nós temos que voltar e resgatar essa coisa, para explicar para o cara. Você está achando ruim que a mão de obra presta, que você é assaltado. Sim, a sociedade é doente. Você nunca vai ter uma empresa doente. Então, nós temos que consertar a sociedade. Né? E na discussão de renda, eu também tenho que cuidar de outros assuntos. 30 milhões não tem água potável, 90 milhões não tem saneamento. Por exemplo, nós estamos na idade primitiva. Né? Também quero dizer também que uma discussão que nós temos que enfrentar constantemente é aquela questão. É claro que ninguém quer trabalhar mais, porque o Bolsa Família dá dinheiro os pobres não querem mais empregos. Tem sido terrível esse debate, a gente às vezes consegue, mas é um desgaste muito grande. Uma outra questão que eu quero colocar é que eu acho, com todo o respeito, que os empregos vão ser cada vez menores com o avanço da tecnologia. Então, quem vai salvar o capitalismo é um aspecto do socialismo, que é a distribuição de renda. O governo deve distribuir renda até para manter o mercado de consumo. Imagino o que seria o país se não tivesse o Bolsa Família. É claro que a gente tem que ver a produção, como é que vai distribuir, porque alguma coisa tem que restar muito para investir
e, e, e ter um mercado de consumo que permita a escala, que, por sua vez, vai permitir reduzir preços e produzir mais com melhores preços e sobrar para estudar tecnologia, coisas, enfim, que os chineses estão fazendo. Claro que o industrial brasileiro não vai chegar a lugar nenhum se ele produz para 5 milhões de pessoas. A China está produzindo para 1,5 bilhão de pessoas. Que condições a gente vai competir? Então, eu acho que não tem emprego. Eu não sei nisso que você falou um pouco. Nós temos que deslocar as pessoas para ir para a rua, para cuidar de idosos, para cuidar do meio ambiente, mas assim mesmo acho que não vai ter emprego. Então, o próprio capitalismo tem que assumir que uma parte da renda vai ter que ser distribuída de uma forma, critério que se chamaria um capitalismo menos selvagem, capitalismo mais, enfim, de melhor qualidade. Enfim, eu peço desculpa a você por trazer mais problemas do que respostas. Sim, bom, grandes questões. Olha, com relação a essa questão de inclusão de pessoas com deficiência, de alguma forma, para uma parte importante de empresas, tem sido melhor pagar a multa do que buscar. Não estou dizendo que sejam para todas, mas isso tem acontecido. Até porque a fiscalização é muito ruim. Então, você pode correr o risco de ficar sem cumprir a cota por alguns anos, ou um ano lá te pegam, mas aí você paga. Aí você faz a conta do período, você fala, não, isso valeu a pena. Eu queria te sugerir que você pudesse sugerir aos seus parceiros, que você disse que não tem onde encontrar, que procurasse a Rede Empresarial de Inclusão Social, a REIS, que hoje é dirigida pelo Djalma Scartesini, que é uma organização de empresas, uma delas muito importante que trabalha lá é aquela empresa de cartões de alimentação, a francesa, eu esqueci o nome dela agora. Sodexo. E a Sodexo. A outra é a Serasa, que existem informações de onde você consegue, né? Tem lá um banco de pessoas, banco de empregos, etc., banco de pessoas para serem empregadas. Então, sugiro, se precisar dos contatos, a Rede Empresarial de Inclusão Social. Com relação ao futuro trabalho, como a Fátima trouxe a questão, a gente não explorou mais assuntos. Nós estamos na pré-história. Você sabe que o nosso país ainda tem 44 horas de trabalho semanais obrigatórias. Se você mudar para 40 horas, isso gera um número incrível de empregos agora, nesse momento. E tem um movimento para 4 dias, né? Semana de 4 dias, que tem crescido. Então, e aí se a gente for olhar nos velhos economistas socialistas, especialmente o Marx, você tem que fazer a redução da jornada de trabalho para gerar mais empregos, né? Então, isso é uma possibilidade, isso é uma possibilidade concreta. Distribuição de renda tem políticas. Vamos ver como vai ser a nossa reforma tributária sobre a renda, né? É insuficiente, certamente, tributar os super ricos. Isso não vai adiantar. É importante fazer, mas isso não vai resolver o problema, né? E a reforma tributária da renda ainda precisa saber como é que vai ser apropriado o orçamento público, porque o orçamento público continua sendo apropriado por parte da sociedade, exclusivamente. Então, eu tenho aí duas visões. A primeira é que nós vamos proporcionar melhores condições de trabalho, isso significa também redução da jornada de trabalho, portanto, vai gerar mais postos de trabalho, e mesmo com tecnologia, e de que a gente precisa, de fato, de ter uma distribuição de renda. Então, acho que é olhar para isso, e não tem nada de socialismo nesse processo, nenhuma, nada disso. Os países que se desenvolveram fizeram isso, né? Fizeram uma jornada de trabalho mais adequada, reduziram a jornada, geraram empregos. A Inglaterra saiu da crise com uma semana de 3 dias, várias vezes ela fez isso. Tudo bem, momentos de crise, mas você pode ter num momento mais de crescimento. E a outra é a distribuição de renda.
E eu vou te passar o contato da Reis, viu? Vou deixar aqui o contato do Djalma, que você vai conseguir indicar para o seu pessoal lá, olha, procura o Djalma que você vai conseguir. Porque, veja, a questão da formação das pessoas com deficiência para trabalhar tem várias responsabilidades, não é só do governo. O Sistema S é um monstro, é enorme, tem muito recurso. Por que ele não está fazendo isso de uma maneira eficiente e não é produtiva? Podia estar. Né? Ele forma mão de obra somente para a elite do sistema, né? Para o sistema de comercial, dos comerciários e da indústria. Não, né? Ele precisa estar formando para todas as situações. Caio, então, Vou eu já emendar. pus o nome do Reis aqui no chat. Se você puder completar no chat com os outros dados, ajuda um bocado. Obrigado. Vou passar a palavra para o Luiz Messi. Você está com o microfone desligado, Caio? E eu vou passar a palavra para o Luiz, é o próximo inscrito Legal. para perguntar. Outras perguntas, outros perguntadores são bem-vindos. Também, Caio, se você não tiver o dado de imediato, passa para um de nós que a gente distribui aqui para a turma aí. Eu ia pegar um gancho de algumas coisas que foram faladas, porque acho que para haver uma mudança de cabeças nas empresas, sempre precisa de alguma coisa que induza as mudanças, né? Eu lembro lá da minha primeira etapa lá, em empresa muito grande, multinacional, executivo e tal. O primeiro mandamento que eles botavam para a gente, assim, a primeira coisa era maximizar o retorno ao acionista, né? E depois todas as outras eram o resto, né? Então, era um mantra das empresas, principalmente multinacionais, isso. Uma outra coisa que eu acho interessante, é que a gente tem atualmente muito contato com essas startups muito grandes. Então, Uber, 99, iFood, esse pessoal todo, eles não são contra regulamentações, né? E eles querem fazer, por exemplo, a gente tem uma frente forte de redução de acidentes, de sinistros de trânsito e tal. Eles não são contra nada, eles querem reduzir também. Então, eles gostariam que a regulamentação fosse igual para todos, porque se um sai na frente fazendo alguma coisa, ele fica em desvantagem comercial em relação ao outro. Então, é uma coisa interessante, pelo menos nessas cabeças mais de empresas mais novas, né? Num evento do Ethos, um congresso daqueles que você faz lá 360 graus, que me deixa desesperado, porque eu queria estar em todas as mesas e eu só tenho que escolher uma ou outra. Eu assisti uma fala do Fábio Barbosa, acho que logo junto, estava junto com o Oded, não me lembro bem, e ele, na época, ele comentou que os jovens milionários, herdeiros, que têm muito dinheiro para investir, eles estão forçando muito os investimentos em empresas que busquem retorno à sociedade, né? Então, e depois acho que eu vi isso crescendo também, alguns fundos internacionais muito grandes, com linhas de empresas verdes e coisas assim, né? E agora nós temos uma reforma tributária, né? Quais você acha que são os indutores atuais que permitiriam boas políticas empresariais? E o que mais você acha que poderia ainda a gente, inclusive aqui com o PNB, a gente tentar cutucar e botar o dedo na ferida de mais coisa bacana, como indutores? Luiz, eu acho que a gente podia, inclusive, marcar mesmo uma conversa mais próxima, mais trocar visões. A gente precisava investir nessa segunda fase da reforma tributária da distribuição da renda. É, a do consumo teve avanços, mas ela não conseguiu nem progressividade, nem reduzir. Por exemplo, né, a questão da cesta básica
a desoneração da cesta básica e a desoneração. Eu não sei se vocês viram a lista da cesta básica proposta de desoneração que a Associação Brasileira da Indústria da Alimentação fez. Chegaram a ver? Eu acho que o Percival talvez tenha visto. É Percival, impressionante, né? Eles querem desconto de 60% de imposto sobre lagosta, sobre caviar, sobre champanhe. É uma vergonha. Mas isso não passou, né? Isso não passou. Mas é uma expressão muito, muito aguda, né? Da crise que a gente pode estar vivendo aí. Então, acho que o consumo a gente teve avanço, né? Mas tem ainda coisas para fazer, certamente. Acho que o imposto seletivo ainda merece, não botar armas no imposto seletivo, né? É uma coisa meio só nós mesmo para conseguir fazer um absurdo desse. Agora, nada de renda, eu acho que a gente tem que conversar, porque eu tenho ouvido, eu já participei de reuniões de jovens herdeiros, jovens sendo formados para sucessão, de empresas que não são empresas de capital aberto, são empresas fechadas, a maior parte delas, que são interessantes o caminho que está se conversando. Agora, me diz aí, quem dos bilionários brasileiros assinou a lista dos bilionários globais que disseram me taxem, quero ser taxado? Tem nenhum. Dos 500 e poucos que são signatários desse manifesto, não tem nenhum brasileiro. Então, tem uma contradição aí, Luiz, entende? Eu acho que gostei muito do artigo da NECA e da Luísa, que, taxem os bilionários no Brasil. Os bilionários precisam ser taxados. Acho que é importante, né, ter. Acho que é um sinal. Mas a resistência que a gente vai ter, você não taxa lucros, não taxa dividendos, né? Você não taxa heranças, transferência. Transferência é ridículo, né, o que tem. Países que já avançaram numa taxação que ajuda na distribuição de renda, Percy, ajuda mesmo, desde que o Estado cumpra a sua missão, né, de ser um Estado para todos, um Estado de bem-estar, etc. Nós podemos discutir. Eu acho que o PNBE seria muito interessante se a gente criasse um grupo aí. Existe um grupo que se chama Reforma Tributária 3S, sustentável, saudável e solidária, que tem organizações importantes participando dela e que ajudaram em alguns pontos da discussão que foi feita da parte do consumo, né? Foi uma organização que pautou fortemente a taxação de agrotóxicos, foi com relação aos medicamentos, com relação a armas, mas a gente precisava ter uma conversa mais estratégica para pensar o que a gente faz, porque vamos ser atropelados pelo lobby, pelos lobbies que estão aí presentes no Congresso com relação à fase da reforma tributária sobre a renda. Então, acho que esse é um desafio importante. A gente toparia trabalhar para pensar melhor, ouvir vocês, ouvir outras organizações, trabalhamos juntos para pensar o que podemos fazer nessa segunda fase. Taxar os bilionários simplesmente não resolve. Se a gente sair dos lucros e dividendos e não ter, e remessa de lucros, todos os países têm isso, por que nós não conseguimos fazer? Mesmo que sejam percentuais crescentes, que a gente precisa sair batendo firme com taxas muito altas, mas precisa começar, né? Acho que tem que. O ITR, o Imposto Territorial Rural, é vergonhoso. é, O valor, com o valor venal e com o valor real. Acho que durante um período, eu não sei agora, porque agora não é mais obrigatório, a taxa de pagamento anual de uma propriedade rural para a CNA, aquela taxa da Confederação Nacional da Agricultura, que tem da CNI, era maior que o imposto territorial rural. ainda é, Caio.
paga-se mais para CNA do que para o Imposto Tecnológico Rural, né? Então, temos que olhar para isso. Ou seja, olho vivo na reforma tributária, né? Luiz, algum contraponto, algum Olho comentário? vivo. Então, vou passar para o próximo inscrito, que é o Jorge, ala Só jovem aqui do PNB. Jorge, um como vai? contrapontinho rápido. Ah, tá. Então, Luiz primeiro, depois Jorge, já te passo. Eu acho que a gente pode colocar nessa pauta de discussão, Caio, talvez uma linha de pensamento, brainstorming mesmo, levantar possibilidades de coisas a serem feitas para induzir interesse dos grandes empregadores, das indústrias e coisas assim, pela diversidade e mesmo numa linha de manutenção de emprego, né? Porque hoje em dia todo o processo está numa linha de redução de emprego, com toda a tecnologia avançando e vai avançar muito brutalmente aí, né? Há muitos anos atrás, vi no Canadá, na época, acho que era nos começo dos anos 90, você já não achava produto canadense, você só achava produto chinês. Quando você achava o canadense, eles tinham a folhazinha deles lá, com escrito assim: compre produtos canadenses e mantenha os canadenses trabalhando, né? Então, alguma coisa nesta linha, do ponto de vista de privilegiar o produto nacional e de fazer também do lado da população entender que o produto nacional significa mais emprego para ela própria, sabe? Um mecanismo de engajamento talvez ajudasse de alguma forma. Mas tem que vir junto com uma indução fiscal, alguma coisa assim, né? Concordo, concordo. São questões para a gente conversar. Feito. Com a palavra, George Botainer. Boa noite a todos mais uma vez. Boa noite, Caio. É muito uma frase muito importante, né, Caio, que você falou, que é um Estado para todos, né? Porque, infelizmente, entra mandato, sai mandato, a gente continua vendo uma situação triste, né? Só um exemplo, assim, a minha mãe namorou um holandês que morava em Zurique. Ele falava para mim assim, eu pago 70% do meu salário em imposto e pago com orgulho, né? A gente aqui no Brasil paga imposto, aumenta imposto e paga imposto e não tem retorno nenhum, né? Então isso é, enfim, mas não é a minha questão. A minha questão o debate todo e toda a pesquisa, obviamente, foi feito, eu imagino, em cima das grandes empresas porque representam um valor significativo monetário, né? Mas, se juntarmos todas as pequenas e médias empresas do nosso país, vai dar um número muito significativo também. No meu caso aqui, que tem uma pousada pequena no interior de São Paulo, em Boituva, tentei de tudo, tentei trazer gente formada já, capacitada de São Paulo, aí ficou muito caro para mim e entendi que o nosso negócio aqui é realmente a capacitação e a formação de pessoas da região. A gente também entende, sendo uma pequena empresa, que a partir do momento que você capacita, e para uma pequena empresa não é barato, né, você capacitar uma pessoa, mas a partir do momento que você capacita uma pessoa, você dá asas para ela alçar voos muito melhores. Quais são as contrapartidas que existem, por exemplo, hoje para pequenas e médias empresas nesse quesito? Aqui. Eu não sei, você já teve alguma experiência de conversar com o Sebrae? Pouco, mas sim, tive. Acho que tem que insistir com o Sebrae. Eles têm a obrigação de fazer isso. Eu Uhum. não sei se o Sebrae chega em Boituva, né? Claro, não tenho ideia onde é que ele está instalado. É o Sebrae de São Paulo, né?
Não sei quem aqui tem uma experiência com o Sebrae como empresário, como alguém que precisou ou teve, né, serviço com o Sebrae. Esse investimento tem que ser feito pelo Sebrae. Você paga isso como seu imposto empresarial paga isso, né? O investimento do Sebrae hoje é enorme, o recurso dele é monstruoso, ele devia estar fazendo isso. Então, assim, primeira coisa que você investir na formação para ter que ter alguma contrapartida. Eu acho que teria que ter alguma contrapartida, certamente. Mas ela não existe como política. A Uhum. política que vão te dizer é o seguinte: eu tenho o Sebrae aí, você procura o Sebrae. Então, acho que tem que olhar um pouco para essa equação. Se tiver numa região, numa área rural, você tem o Senar, né? Eu não sei também se é o caso, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, se é o caso, mas acho que tem que pressionar esses serviços. Esses serviços, não sei se vocês têm uma associação de uma associação comercial, local, que pode ter que mobilizar. Eu acho que tem que conversar com outros. Você não vai. A minha percepção, não sei, mas resolver sozinho é muito difícil. Mas resolver com outros que talvez estejam na mesma situação, criar né, uma associação, um coletivo de empresários do seu setor, turismo, ou outros setores, para poder olhar para isso e defender coletivamente, eu acho que é um caminho possível. Percy É, tem contribuição nisso só para já passo para o Percy, depois para você, Jorge. Percy, liga o som, por favor. Percival. O som, tem que ligar o som. Aí, Jorge, só eu acho que nós aqui estamos resolvendo. Tem aqui pessoas no restaurante treinando barman, café, garçom, estamos treinando o empresário, montamos um negócio de escola de bares e restaurantes. E tudo isso sem nenhuma ajuda oficial. Eu discordo, o Sebrae ajuda, mas não é assim. O problema é a organização. Vocês deviam se organizar aí na região de tal forma que isso tornasse possível vocês fazerem. Aí podem estar o Sebrae, o TAN, o sindicato, Convention Bureau, a Associação Comercial, Prefeitura, enfim. Há uma possibilidade de fazer essa gestão. Eu sou do Convention Bureau e estou convidado aí para ser também conselheiro aí de uma associação que tem 250 municípios turísticos, então uma consta. Então, talvez essa associação, você me passa, eu passo uma porção de experiência. Mas a coisa interessante é o seguinte: a qualificação profissional é outra coisa fundamental para o país e para distribuir renda, esse tipo de coisa. Então, você tem a BIH, né? Você tem a Federação de Hotéis, você tem uma associação de pousadas, tem um sindicato de hotéis, bar e restaurante, uma federação. Tem um universo de coisas, né? Qual delas é que funciona? Depois eu passo. Percival pode ajudar. Você ia falando, Jorge, para completar a réplica? não, é exatamente a infelicidade dos sistemas que não funcionam, né? Aqui na nossa região, o Senar, por exemplo, já tive alguns contatos com alguns cenários, porque eu brinco porque eu estou no Triângulo de Bermudas, né? A porteira da fazenda é em Boituva, a casa onde é a pousada é em Tietê e a mata da fazenda é em Serquilho. É, E é muito difícil lidar com tudo quanto é tipo de cenário aqui, não importa de qual lado venha, né? Sequilho até é um pouco melhor, mas enfim, é, eu tenho projetos, né, que nem eu comentei no nosso último encontro, de um projeto de agrofloresta aqui, onde a gente vai disponibilizar cursos, né, e formação para quem quiser, da nossa região aqui. E a empresa que está prestando consultoria para mim, eles também dão treinamentos pelo Senar. E ele falou, cara, dá para conseguir? Dá, mas é melhor que você faça sozinho. Então, infelizmente, E você é a paga realidade. o Senar, você paga, né? Você paga os caras. Mas não tem Sua retorno. contribuição está lá, né? Uhum.
Eu acho que o caminho do Percival, que eu falei as duas coisas, acho que tem que acionar os órgãos oficiais que são responsáveis, denunciar, fazer alguma pressão sobre eles, e eu acho que a organização local é fundamental, com outras pousadas, com outras empresas, com outros segmentos aí, como o Percival disse. Eu acho que isso é fazer os dois. Muito Maravilha, bom. muito obrigado. Obrigado, Jorge. Obrigado, Caio. Me manda os seus dados aí, quero conhecer sua pousada. Aí, ó, tá vendo? Aproveita, faz um plim-plim, manda no chat aí, Jorge. Manda seu e-mail, Jorge. Todo mundo quer conhecer. Depois a Ana te manda. A gente chegou já no horário combinado, todo mundo tá já programado para isso. Antes da gente, de eu passar para o Luiz fazer encerramento, Caio, eu queria que você fizesse um último, pronto, tá aí o e-mail do Jorge, fizesse um fechamento do que você falou e enfim, uma finalizada em grande estilo. Bom, gente, eu acho que a primeira coisa que eu acho que é importante é que a gente tem que estabelecer, eu acho que uma relação de diálogo mais próxima, né? Eu acho que temos causas comuns para desenvolver, né? Então, acho que podíamos marcar alguma coisa, olhar para a reforma tributária, ter a nova fase da reforma tributária conjuntamente. Outro, a gente gostaria, primeiro, também, convidando vocês para a conferência, depois a Ana pode mandar e-mails de todo mundo para a gente mandar os convites e estabelecer um diálogo. Acho que nós temos que fazer isso. Quer dizer, a necessidade das organizações de base empresarial de encontrarem um campo comum de atuação, apesar das suas diferenças de natureza, de relacionamento associativo, etc., eu acho que a gente precisa ter. Então, foi do Ethos, durante muito tempo, uma perspectiva de poder ajudar a criar um fórum empresarial, né? Um fórum empresarial com várias iniciativas. Acho que a gente está de novo frente a essa situação, né? Eu acho que a gente tem uma multiplicidade de iniciativas positivas, de organizações de base empresarial, que não são sindicais, não são corporativas, não são de representação corporativa, mas que dialogam um pouco, desenvolvem poucas estratégias conjuntas, né, e comuns. Então, acho que nós estamos à disposição, toparíamos combinar com o Fábio, com o Luiz, ver como é que a gente pode dar um segmento nessa conversa, pensando numa pauta comum. Perfeito, já está E topado. super obrigado, super obrigado. Obrigado. Eu não vi o Muito seu bacana. e-mail. Eu não no recebi. chat. Não Está no chat contato. aqui, o do Está no Jorge. chat? Eu fui no chat até enfim embaixo e não achei. Bom, Também não estou vendo, não. não está não. Tem só do Para mim, Daniel. Eu não vi, não. Eu acabei de ver, eu nem sabia que dava para fazer isso, mas acho que eu mandei a mensagem só para o Fábio. Ah, tem que mandar para aprendeu todo uma coisa mundo. aqui. Que legal. Tem que mandar para todo mundo. Eu queria mesmo. Mas depois a Ana manda, a Ana pode mandar, tudo bem. Mas assim, Jorge, ó, o Já Caio foi, já convidou foi, já todo foi, mundo já para foi, Jorge, já mandei, já Ei. mandei. Eu compartilhei o Cláudio, contato. Tá. Compartilhei. obrigado. Eu ia falar para o Vamos Jorge, lá. ó, o Caio vai mandar o convite para todo mundo ir para o Congresso, você manda o convite para todo mundo ir para a pousada. Tá A bom. gente está retornando às atividades como pousada, né? A gente estava só com o É, evento, bacana. estamos retornando aos poucos. Ah, tá Bom, legal. finalizando aqui, Caio, maravilhosa conversa, fazia tempo que não conversava com você e te ouvi, toda essa abertura de cabeça e essa abertura para a gente continuar conversando, né? Acho que todo mundo aqui curtiu muito. Então, super obrigado e vamos Obrigado a com vocês. certeza marcar mais bate-papos aqui. Legal. Um abraço para vocês. Bom Um final de abraço, semana, gente. né? Está quase É, próximo.